que eu preciso nesse final de semana. Eu tenho percebido que quando eu iria ver mais longa, tem pessoas que dormem, tem pessoas que abrem a boca, tem pessoas que cochilam, tem pessoas que vão sentadas. Então eu preferi programar o Evangelho mais breve, para que a gente pudesse concentrar agora a homilia de uma forma mais intensa, para que possamos sair aqui com um ensinamento mais profundo sobre aquilo que proclamamos neste domingo. Quero começar com a primeira leitura, que você pegasse no seu folheto. Primeira leitura do livro do Eclesiástico. Quero começar a homilia pegando os primeiros versículos dessa leitura. Queria que você pegasse e acompanhasse comigo no seu folheto. Diz assim: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Queridos irmãos e irmãs, a liberdade é o presente que nós recebemos de Deus. Eu quero começar a homilia dizendo isso, do presente que temos nas mãos. Deus não nos deu pouca coisa, ao contrário, nos deu a possibilidade de dirigir os nossos passos, de dirigir as nossas atitudes, de entender aquilo que nós queremos. Algo muito bonito e interessante é que Deus não nos fez marionetes. Ninguém é marionete. Todos nós temos uma capacidade própria de escolha. E vejam que maravilha que nós recebemos, a graça de escolhermos, de desejarmos, de estarmos próximos, porque nós escolhemos, nós discernimos. E por isso, queridos e queridas, a liberdade também nos impõe uma responsabilidade. Da mesma maneira como nós podemos escolher o bem, escolher para Deus, escolhermos estar próximos de Deus, nós também podemos escolher o mal. E nós sabemos também que as escolhas mal escolhidas, as escolhas maldosas, sem um consentimento, sem uma atenção própria, elas trazem muitas consequências não tão boas, especialmente na nossa vida e também na vida daqueles que estão perto de nós. Se você joga uma bola na parede, ela vai voltar para você na mesma intensidade ou ainda com uma força maior. Por isso, queridos irmãos, nós queria seguir com vocês sobre isso, porque muitas vezes as pessoas chegam perto do padre e perguntam para mim assim: Padre, foi querer de Deus que isso acontecesse, especialmente muitas consequências negativas? Eu digo: não foi. Porque justamente nós temos nas nossas mãos, no nosso coração, na nossa consciência, o desejo de escolher a virtude e o dom da liberdade. Isso é, e por isso estamos aqui, para agir segundo o projeto e a vontade de Deus. Tomando a liberdade, passemos agora para a segunda leitura, ponto com que eu queria trabalhar com vocês também, importante nesta leitura. Hoje nós vamos ficar passando sobre alguns textos, porque são muitos pontos importantes. Depois, bem no finalzinho da nossa segunda leitura, temos assim, lá no versículo 9: o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Especialmente nos encontros de jovens que nós temos em nossa paróquia e também aqueles que estão nas diversas realidades eclesiais, nós temos um bordão muito interessante e um bordão que se torna também uma verdade de fé, que é: o melhor está por vir. E esse bordão, esta frase, não vem à toa justamente do texto que nós ouvimos hoje. Se nós queremos algo na nossa vida e nós sabemos que isso é agradável a Deus, Deus vai enviar para nós aquilo que precisamos. E às vezes vai demorar, né? A gente sabe que vai demorar, que vai ter dificuldade. Deus não prometeu coisas fáceis. Mas se nós colocamos a nossa vida nos braços de Deus, no coração de Deus, nós sabemos que aquilo que nós desejamos, com certeza vai ter muito
melhor do que nós imaginamos. Papa Francisco sempre dizia, em algumas das suas homilias assim: Deus nos surpreende. A gente pede uma coisa para Deus, Deus vai e nos surpreende ainda mais. Deus vai nos dar ainda muito além daquilo que nós esperávamos receber. Deus é assim, é muito bondoso, alguém que quer sempre que nós sejamos plenamente felizes. Então, por isso, quando você tiver uma dúvida do seu projeto, do seu sonho, aquilo que você espera receber de Deus, pegue essa palavra. Aquilo que Deus preparou para os que o amam, e nós amamos a Deus, né? Todos nós estamos aqui que cremos e amamos verdadeiramente a Deus, é algo que os nossos olhos jamais viram, nossos ouvidos nunca ouviram, e o nosso coração, e nenhum coração jamais presente. Chegamos ao Evangelho escritos, trabalhando 3 coisas do Evangelho bem rápidas. A primeira delas, pegando aqui a primeira parte do Evangelho, lá no versículo 20, quero ler novamente este trecho. Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Então, às vezes a gente acha, e aqui observando os mandamentos de Deus, né, nós temos dentre os 10 mandamentos um mandamento específico: não matar. Jesus pega este mandamento e vai trabalhando sobre ele nesse texto, trabalhando especialmente sobre as várias formas que nós podemos matar alguém. Verdade, nós podemos matar pessoas com nossas palavras, com os nossos gestos, com o nosso jeito. É claro, nós não precisamos pegar uma arma para tirar a vida de alguém, mas com uma palavra dolorosa, com um jeito invasivo, com um julgamento incisivo, nós podemos muitas vezes tirar o brilho dos olhos de alguém. Nós podemos tirar ou estragar todo o sonho que alguém possa ter. Nós podemos deixar alguém sem o brilho e a força, a alegria de continuar vivendo. É muito importante pensarmos sobre isso. Acho que está chovendo agora, o pessoal vai entrar, não é? Deixa eles entrarem quando a gente termina. Deixa eles entrarem aqui. Muito bem, nós podemos matar pessoas, não é? Nós podemos estragar a vida de alguém. Quantas vezes pessoas que chegam perto de nós já nos disseram uma palavra dolorosa que fez com que a gente não quisesse mais fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. A gente perde o gosto, a gente perde a alegria de fazer as coisas que nós gostávamos de fazer. Não sei se você já teve essa impressão ou essa atitude de alguém que às vezes te fez tanta realidade, tantos apontamentos, tantos julgamentos, dizendo que você não tem condições para fazer aquilo que você gostava tanto de fazer, e você deixa, perde a alegria, perde a vontade por conta daquela palavra, daquele jeito, daquela atitude que alguém teve para com você. Veja que Jesus ele é muito incisivo nisso e vai alongar ao longo dos versículos desse texto sobre isso. Nós podemos matar, nós podemos estragar, nós podemos tirar o brilho dos olhos de alguém. Tomemos cuidado, irmãos, para que nós não possamos destruir pessoas, sonhos, futuros, por conta de palavras malditas. Porque nós sabemos que uma palavra que é dita de uma forma equivocada, ela pode, de uma maneira muito
violenta, trazer uma marca negativa, um peso na vida de alguém. Se eu te perguntasse alguma palavra que você recebeu durante a sua vida, você tem alguma mágoa, alguma cor e queria retirá-la, ou queria tirá-la da sua vida, fazer com que aquela palavra não existisse, você não tivesse escutado? Com certeza sim. Pensemos nisso, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ter cuidado para com os nossos relacionamentos com as pessoas. Segundo ponto da homilia de hoje, nesse texto do Evangelho, lá no versículo 27, vamos pegar, já estou terminando. Diz assim: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que Jesus ele alarga a compreensão desta realidade. E aqui eu queria avançar ainda mais, porque nós temos uma realidade que Deus nos deu chamada consciência, e nela nós podemos ter uma realidade de uma intenção. E vou trabalhar sobre isso nesse ponto. Jesus diz: olhar para alguém com o desejo. Então, o desejo tem uma intenção. Qual é a intenção que aquele desejo traz? O pecado reside nisso, na intenção que realizamos, observamos, fazemos as coisas. É importante nós olharmos para a intenção, porque ela vai dizer se é pecado ou se não é. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que nosso olho tem cerca. Eu olho para a realidade que está diante de mim e contemplo todas as coisas. Meu olho tem cerca. Não tem como colocar uma realidade a qual eu não consiga ver. Meu olho vai contemplar o ângulo que ele vai atingir. Algumas pessoas, como eu, têm dificuldade de enxergar, usamos lentes de contato, usamos óculos, porque nós temos uma deficiência para enxergarmos mais longe, mais perto. Então, algumas deficiências nos impedem de ver com claridade, mas nós temos a possibilidade de enxergarmos. E nessa realidade nós podemos ter um desejo, uma intenção. E às vezes é essa realidade da intenção que me leva ao pecado. Porque se essa intenção que eu coloco no meu coração ela é errada, eu vou inevitavelmente levar a minha vida a um ato errado e pecaminoso. Quero dar um exemplo. Quem aqui é advogado? Porque às vezes aqui tem alguém que trabalha, é advogado, é juiz, trabalha com a justiça. Quando alguém vai ser julgado por um crime, a pessoa ela vai ser levada então a uma série de perguntas. E dentre as perguntas vai ter algumas para verificar se aquela realidade feita ela teve intenção ou ela não teve a intenção. Às vezes nós temos essa palavra, não sei se essa é certa, culposo e doloso, não é? Quem é advogado faz essa parêntese que eu vou fazer agora no certo, é isso mesmo, né? Então, culposo e doloso, quando há intenção e quando não há a intenção. É disso aqui nós estamos falando no Evangelho. Nós podemos olhar as realidades, mas nós colocamos uma intenção, ali já há uma realidade que pode ser avaliada. E aqui a nossa atenção, para que nós não transformemos as intenções do coração em atitudes. Porque quando a intenção ela é trabalhada, ela vira pensamento. Virando pensamento, logo a pouco ela vira atitude. Não é à toa que muitos santos vão nos pedir: olha, tomem cuidado com os pensamentos. Tomem cuidado com o que vocês colocam na cabeça e trabalham. Uma coisa é o pensamento vir e sair. É muito comum a gente ter pensamentos diversos. Pensamento louco que às vezes vem na nossa mente, mas sai. Mas o problema é eu pegar esse pensamento e trabalhar. Aí as coisas começam a ficar mais complicadas, porque eu tenho intenção, eu comecei a dar uma outra realidade para ele.
E aqui uma realidade do pecado. E é isso que Jesus quer dizer. A intenção com a qual nós fazemos as coisas. E é por isso que pecados são amenizados ou agravados por conta da intenção. Há pecados que, para determinada realidade, estão numa realidade de menos grave, mas às vezes o mesmo pecado em uma outra realidade, para uma outra circunstância, ele toma uma gravidade maior. É por isso que nós precisamos tomar essa realidade da intenção que gira em torno dos nossos pecados. Finalizando o vídeo de hoje, lá no final do texto do Evangelho, peguemos lá no versículo 37. Jesus lhe diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Se há um meus irmãos e irmãs que nós vamos aprender com a vida, é a realidade de decidirmos. E decidir é dizer sim, é dizer não. É dizer, olha, eu quero essa realidade, eu não quero essa realidade. Às vezes, por nós não queremos agradar as pessoas, a gente começa a dizer sim, mas chega um momento em que a gente começa a sempre dizer sim, nós vamos tomando pesos desnecessários para a nossa vida. Creio que você, como eu, já tivemos essa oportunidade. A gente vai dizendo sim a tanta gente e chega uma hora que eu vou refletir comigo mesmo. Estou dando conta mais. Está pesado demais. Eu não consigo mais fazer aquilo. Eu não consigo mais. Ou eu continuo, ou eu morro, ou eu adoeço, ou eu me atrapalho, ou eu deixo de fazer as coisas que são importantes. O sim e o não são imprescindíveis. Porque precisamos dizer sim para as coisas que neste momento são prioridades e dizer não para aquilo que pode esperar para depois. Às vezes o não é um não definitivo. Às vezes o não é um não parcial ou não pontual, porque daqui a pouco eu vou poder dizer sim. Quantas vezes, quando éramos menores, quando éramos crianças, os nossos pais já chegaram a gente no canto e falaram: você não pode fazer isso. Não faça isso. Não quero que você faça dessa maneira. Você não é. A gente arma aquele bico, como a gente às vezes é muito mimado. A gente arma o bico porque a gente não aceita aquela realidade. E aqui, queridos irmãos, nós vamos voltar para trás e vermos aquilo que nossos pais fizeram conosco. A gente percebe que foi importante. Aquele não foi importante para que eu pudesse entender aquela realidade. Porque se tivesse dado um sim, eu poderia ter aprendido, ter colocado no meu caráter uma coisa que não me pertencia. Então hoje, diante do final deste Evangelho que nos apresenta as possibilidades de dizermos o que queremos, temos a coragem de dizer sim, dizer não. O sim nos abre muitas portas, e o não também abre porque nos liberta. A gente não é nada novo. Eu me lembro muito que estava começando o meu ministério. Tudo que as pessoas precisavam, posso, estou lá, daqui a pouco eu vou. Mas chega uma hora que a gente cansa, não dá conta, né? E aí, continuando isso com os padres mais experientes, eles disseram assim: olha, graças a Deus que você chegou a esse entendimento, porque quem salva é Jesus Cristo, não é os padres, né? Quem salva é Ele, não são os padres que salvam. A gente dá uma parcela, mas quem faz as outras coisas é Deus. Então, por isso, queridos irmãos e irmãs, nós todos temos que aprender sobre isso, né? Aprender a dizer sim, aprender a dizer não. E até para nós que somos padres na comunidade é uma questão delicada, porque às vezes a gente discipla uma pessoa e às vezes a outra pessoa quer fazer o mesmo, porque eu preciso dizer não, eu não consigo fazer a mesma coisa para outra pessoa. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: nossa, o padre tem panelinha, nossa, o padre gosta mais de uma pessoa, nossa, o padre é mais daquele grupo do que de outro. E às vezes as pessoas não conseguem entender que o padre não tem como fazer tudo para todos. A gente faz na medida do possível. Ninguém consegue fazer tudo a todo momento. A gente tem que predefinir, limitar as coisas que naquele momento são importantes.
seu trabalho, se você não fizer a sua função, ela vai ficar sem fazer. Se você começar a fazer as realidades dos outros, você vai fazer tudo e não vai fazer a sua. É muito importante pensarmos nisso. Sim, sim, não, não. Temos a liberdade e a coragem de dizer, pronunciar essa palavra que nos liberta. E hoje, em um mundo que carece de muitos limites, é muito complicado dizermos não. É muito complicado dizer não quero, porque muitas vezes nós não queremos decepcionar as pessoas, não é? Só que nem Jesus agradou a todos. Uma coisa que nós vamos aprender com o tempo: nem Jesus agradou a todos. Nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Uma hora ou outra, nós vamos ter que desagradar. Nós precisamos dizer não. Hoje eu sei que os irmãos falando tantas coisas, né? Espero que você tenha guardado alguma coisa no seu coração. Tenha tomado os pontos. Liberdade, o melhor está por vir. Cuidar com as palavras, cuidar com a forma como que falamos com as pessoas, para não deixá-las de uma maneira com marcas erradas e podendo atrapalhar sonhos e projetos. Tomar cuidado com a intenção do nosso coração, do nosso olhar e, por fim, sabermos dizer sim e não na hora certa. Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo.